O TV Social, da última vez que eu falei com o Márcio, ele me fez abrir assim, a visão. Por quê? A gente já tem essa dificuldade na questão financeira e também tem a questão das outras ONGs. Tem uma sensação assim que tem uma rivalidade entre as ONGs, uma quer ser melhor que a outra, que tipo, ela sabe o caminho das pedras, vê a outra gatinhando, não ajuda. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa TV Social 3. Estamos de casa nova e estamos aqui hoje também com a parceria da consultoria Alba. Hoje temos aqui o Djalma e a Marivânia. Conhecida como Vânia. Isso mesmo. E vamos estar fazendo um bate-papo aqui com eles. Vou passar a bola já pro meu amigo Emerson, que está aqui ao meu lado e integrando junto comigo essa nova temporada. É isso aí, um prazer estar aqui com vocês, com o Djalma, com a Vânia, porque é muito gratificante falar sobre ONGs, falar sobre o meio social, falar sobre as pessoas, porque uma ONG ajuda a outra, uma tem experiência com a outra, né? E com essa nova etapa também, com esse novo modelo, junto com o Wagner, com o Márcio lá em Portugal, que está acompanhando também, fica ansioso. Então acredito que vai ser uma somatória, né, de experiências, né, de experiências boas e umas que foram dificultosas, porque o social, infelizmente, ele tem essa questão de estar lutando e lutando. Então, eu fico muito agradecido pelo convite, o Wagner, que está participando aí da rede da TV Social 3, junto com vocês. E todos no mesmo barco, né? E na mesma direção, que isso é importante. Ótimo, ótimo. Djalma, faz um ano já, né? Um ano? Conta pra gente as novidades. Primeiro fala o que é o Heróis dos Lacres, como surgiu e as novidades pra gente. Ixi, tem bastante coisa pra falar, hein? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com a TV Social 3, a TV do terceiro setor. Marção em Portugal, beijo, nós te amamos, já estamos com saudade. Quando voltar pra cá, tomar um café lá na Larabela com a gente, tá? Gente, a ONG Heróis dos Lacres, ela já existe há 4 anos e meio. E a dinâmica é bem simples de entender. A gente arrecada lacres de latinha de alumínio, reverte esses lacres em cadeiras de rodas e doa a família em situação de vulnerabilidade social, que sofreu um acidente ou que, infelizmente, está passando por um momento difícil de doença e não tem condição de comprar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, um acessório de mobilidade. Ao longo desses anos, já 272 cadeiras de rodas foram entregues. E graças a Deus a gente está conseguindo ampliar, né? Estamos conseguindo alcançar cada vez mais famílias. Nós ainda temos uma fila de espera. A cada cadeira de rodas que nós doamos, uma média de 3 precisa, fica sabendo e vem atrás dos Heróis do Lacre. E então essa fila ela nunca diminui, mas a gente está conseguindo atender ela. É um trabalho de formiguinha, né? Como que nasceu a ONG Heróis dos Lacres? Em 2018 a gente precisava ajudar uma senhora chamada Dona Maria do Socorro, 69 anos. Eu trabalhava em uma clínica odontológica, ela não conseguia entrar. Me informaram que ela estava lá na recepção. E aí eu fui lá, ela me contou a história, peguei ela no colo, coloquei ela na mesa. E eu fiquei sabendo que ela teve um AVC em 2014. Esse AVC paralisou o lado esquerdo do corpo dela. E ela não tinha condição de comprar uma cadeira de rodas. Perguntei se alguém tinha condição na família dela de ajudar. Ela falou que tinha um filho com problema mental. Então ela nessa condição ainda vivia pelo filho. E eu, na época ainda minha mãe era viva. Minha mãe tinha um problema mental e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, poxa, eu preciso ajudar essa senhora. Eu falei, vou comprar uma cadeira de rodas para ela. Só que era uma sexta-feira, muito corrido lá, dia de fechamento de folha, e não consegui fazer muita coisa. Quando foi no domingo, eu fui num churrasco de um grande amigo, Caetano, e aí ele comentou comigo, mais de 70 pessoas no churrasco, ele chegou com uma latinha de cerveja na mão, Djalma, sabia que tem um pessoal aí que troca lacres de latinha de alumínio por cadeira de rodas? Falei, poxa, interessante você me falar isso, hein, cara? Coincidência. Isso já teve uma sacada, então. Eu falei, cara, sexta-feira expliquei a história da senhora que foi lá na clínica, né? Ele falou, meu irmão, isso não é coincidência não, cara. Eu tô com 6 garrafas aí, pega e leva. Eu fiquei sabendo que eram 6 garrafas só. Corre atrás disso, você é um cara desenrolado. Falei, vou atrás disso. Aí eu descobri que eram 140 garrafas. Me veio a primeira vontade de desistir. Falei, poxa, 140 garrafas, mano. Eu não bebo cerveja. Cada garrafa tem 2.300 lacres. Se você multiplica isso por 140, vai dar 352.800 lacres. Para uma cadeira de roda simples. Trabalho de formiguinha mesmo, né? E tem que ter paciência também, né? Mas sozinho não consegue, não adianta. A gente tem que ter parceiros.
o Wagner tá falando agora plural, né? Tem que ser plural, não pode ser singular. A gente tem que se ajudar mesmo. E aí a gente teve a ideia de colocar a garrafa PET em vários estabelecimentos comerciais da região, tirava o lacre do refrigerante e colocou um adesivo, né? Doe lacres para cadeira de rodas. E aí o pessoal começou a ajudar, depois de 6 meses a gente conseguiu a primeira. Pegamos a cadeira e fomos na casa da Dona Maria. No caminho, eu dei um estalo, falei, passou 6 meses, e se essa mulher já conseguiu uma cadeira de rodas? O que eu vou fazer com isso aqui? Falei, vamos fazer o seguinte, já estamos no caminho, não fala nada, a gente chega lá uma visita só. Beleza? Beleza. Se não tiver a cadeira, a gente deixa. Se tiver, vamos embora pra casa. Vamos lá fazer a visita. Chegamos lá, comunidade muito carente, ela morava de favor no fundo de uma casa lá, bem apertadinho, acho que esse estúdio é o tamanho da casa da Dona Maria. E aí batemos palma lá, a mulher atendeu, falou, pode entrar. E eu fui entrando, Dona Maria e tal. Pode entrar, meu filho. Tudo bem, Dona Maria, tudo bem. Cheguei lá, ela tava com um lado paralisado e um lado mexendo aqui num paninho de prato, fazendo fisioterapia. Olha. E aí eu olhei e falei, poxa, Dona, a senhora tá bem? Ela não lembrou muito de mim, já tinha se passado algum tempo, né, 6 meses. Falei, Dona Maria, eu sou ali da clínica. Ela, o rapaz que me pegou no colo. Falei, a senhora lembrou, né? Tudo bem, vim ver aqui se a senhora tá bem, se o pessoal tá te atendendo bem lá, né? E olhando pra ver se não tinha cadeira. Falei, não tem cadeira. Aí ela, não, tá tudo bem, pegou, já queria mostrar a dentadura. Falei, não, Dona Maria, não precisa mostrar a dentadura não, tá tudo certo. Dona Maria, tô vendo que a casa da senhora tá bem arrumadinha, né, limpinha. Como que a senhora faz nessa situação, né? Ela, filha, eu me viro como eu posso. Ela pegou uma cadeira de bar, com muita dificuldade, aquelas cadeiras brancas de plástico. Fez a cadeira de andador e mostrou como que ela limpa a casa. Uma dificuldade muito grande. Falei, caramba, a gente reclama da vida, né? Falei, Dona Maria, uma dúvida. O que eu poderia fazer para ajudar a senhora? Para tentar melhorar em alguma coisa? Ela falou, eu vivo de doações. Se você puder me trazer uma cesta básica, eu vou ficar muito feliz. Falei, poxa, eu vou trazer então. Mas o que deixaria o coração da senhora feliz de verdade? Ela falou, olha, filha, já que você está falando desse jeito, eu vou te falar o que aconteceu. Domingo passado eu fui para uma igreja, não é sempre que eu vou porque eu sei que eu dou trabalho. Mas domingo eu consegui. E desde domingo eu tô aqui falando com Deus. Inclusive você acabou de chegar, eu tô aqui fazendo a minha oração. Sabe o que eu tô pedindo para Deus? Eu falei, não, o quê? Uma cadeira de rodas. Falei, agora eu já sei o que eu vim fazer aqui, mano. Aí a gente, né, coração já começa a suar pelos olhos. A gente não chora, a gente soa pelos olhos. O homem não chora, né? Sim. Falei, Dona Maria, então Deus escutou as suas orações. Ela falou, toda inocente, toda ingênua, né? Filho, você vai comprar uma cadeira de rodas. Olha, achou que ainda comprar, né? Eu falei, não, Dona Maria, a cadeira de rodas está aí no porta-malas. Com certeza foi Deus que pediu para eu trazer para a senhora. Olha. E aí foi aquela emoção, pra gente é um caminho sem volta. Toda cadeira tem uma história emocionante por trás dela, porque nunca é só a cadeira, a gente vai para sentar e conversar e entender mesmo. E lá você escuta a história do acidente, a história de vida, a história da doença, e a gente acaba se emocionando. Então foi assim que começou os Heróis Lacres, e graças a Deus a gente está evoluindo. Hoje a gente tem uma sede, né? Temos um espaço bacana lá, estamos conseguindo desenvolver atividades para a comunidade lá de Hermelino Matarazzo, e as portas estão abertas para quem quiser conhecer a nossa sede na Hermelino Matarazzo. Excelente. Muito bem, muito bem. Ó, você já tem um grande doador já, o Wagner. Ah, Gosta de consumir bebidas de latinha, né? Então, O Wagner é incrível, cara. já tem um grande doador aí. Muito bem. Marivânia, seja bem-vinda também. Obrigada. Faz alguns meses, né, que nós nos falamos. Para quem não conhece a Marivânia, grande pedagoga e neuropsicopedagoga. Conta um pouquinho pra gente, Marivânia, como surgiu a Associação Marcelinho e qual o intuito de vocês lá na Zona Sul? Bem, a Associação Marcelinho surgiu depois do acidente com meu filho. Foi em 2017, ele veio a falecer num acidente de trânsito. Então, até então, nós não começamos com a Associação Marcelinho, porque a Associação Marcelinho existe só há 2 anos. Eu comecei com a sociedade, em uma outra ONG. Fiquei 4 anos nessa outra ONG, depois falei, sabe, John, vou andar com minhas próprias pernas. E falei pro meu esposo, eu vou abrir a Associação Marcelinho, é o que eu sempre quis. Desde quando ele faleceu, o trabalho com a ONG, com a outra que eu era sócia, foi o que não me fez eu entrar na depressão. E eu transformei a minha dor em algo bom, que era ajudar as pessoas. Por quê? Porque o Marcelinho, ele tinha 13 anos quando faleceu. E pela idade dele, ele era um menino assim que gostava muito de ajudar as pessoas. Quando ele via alguém na rua
que precisava de ajuda, ele chegava em casa e falava, mãe, pai, podemos ajudar fulano de tal de alguma forma? Então, por ele ser, assim, uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Não vou ficar aqui na depressão, não vou me matar, não vou fazer nada, vou ajudar as pessoas de alguma forma. Eu vou ter que ajudar alguém. Então, eu abri a Associação Marcelinho e comecei com reforço escolar, porque era o que eu sabia fazer. Com reforço escolar, eu vi a necessidade da comunidade, das crianças que não sabia ler, muitos nem escrever. E abri a salinha, um amigo cedeu no CDC, que fica ali no CDC Paulo Raimundo, no Parque Maria Helena. E aí ficou assim, as atividades no CDC e atendendo as famílias na garagem da minha casa. Eu ainda não tenho uma sede, como você, é o meu sonho, é poder ter a minha sede. Tô nesse espaço do CDC aí, que é onde eu desenvolvo minha aula de reforço, a de dança com as mulheradas, o futebol, porque como é um CDC tem que ter o futebol. Eu vi uma forma incrível de poder ajudar esses adolescentes aí não entrar no mundo do crime. Falei, vamos pro futebol. Então, o futebol, aí tem uma novidade para esse ano, né? Que um amigo falou assim, por que você não cria uma copinha Marcelinho? Aí eu fiquei animada com isso. Aí eu falei, já o Marcelinho tinha 13 anos. É uma idade que os empresários aí procuram muitas crianças para jogar profissionalmente nessa idade. Então cria aí a copinha Marcelinho, fica com a escolinha aí nessa idade aí que mais procura as crianças que querendo aula, querendo jogar aí futebol no campo. Então vamos com a copinha Marcelinho. Estamos organizando aí para futuramente a gente ser uma tradição, todo ano ter a copinha Marcelinho. E foi assim, depois do acidente do meu filho, eu falei assim pro Senhor, eu quero ser um instrumento do teu amor na vida de alguém. Então me dê direção, eu preciso fazer algo para ajudar as pessoas. E começou com o reforço. Aí do reforço veio futebol, aula de dança, e aparecem muitas coisas. Aí tem as campanhas, agora dia 25... vai ter a palestra da higiene bucal com as criançadas também. Tem que ter criança, não tem como. Tem que ter a criança. Vamos ter o feirão Limpa Nome. Então, tudo para ajudar as famílias. Entrego cesta básica. Toda sexta-feira entrego frutas e verdura com parceria com os comércios do bairro. As pessoas abraçaram minha causa, viu que era um trabalho sério. E começou a querer ajudar os comércios da região. E assim, tô indo, né, seguindo. Que bom saber disso de vocês. Maravilha. E eu já queria saber também, já que são duas ONGs aqui, o papo é entre ONGs, qual é a maior dificuldade que vocês encontram? Primeiras damas. Eu acho que a dificuldade é a mesma. É a mesma, financeira, né? É isso aí. Captação de recursos, né, Captação de recurso. Eu sinto muita dificuldade nisso. Até porque eu sou leiga nessa questão. E vocês da TV Social estão vindo com essa novidade pra gente, que é a Eleve, né? Então eu tô bem animada, porque vai vir agora o próximo é o curso. E eu não vejo a hora desse curso começar. Também não. Né? A Djalma já parece que já tem uma experiênciazinha, né, Djalma? Tô conversando bastante com a Elaine. Ô, Djalma, então fala aí que eu preciso. Uma coisa que eu sempre falo, o TV Social, da última vez que eu falei com o Márcio, ele me fez abrir assim, a visão. Por quê? A gente já tem essa dificuldade na questão financeira e também tem a questão das outras ONGs. Tem uma sensação assim que tem uma rivalidade entre as ONGs, uma quer ser melhor que a outra, que tipo, ela sabe o caminho das pedras, vê a outra gatinhando, não ajuda. Então é poucos, esse paradigma está sendo quebrado agora. Entendeu? E a TV Social 3 está dando uma forcinha para isso, né? Exatamente. Porque a gente precisava de uma referência que unisse as ONGs, claro, as ONGs sérias, que tem um sentido bacana, de que é ajudar o próximo, nosso objetivo é esse, independente de qual seja a área. Se é no esporte, se é na saúde, se é independente. E a gente tem vocês como referência, nós temos vocês como referência. Né? A quantidade de ONGs que vocês conhecem todo o estado de São Paulo. Muitas conexões, eu estou fazendo conexão com ela aqui através de vocês. Estou vendo o tamanho do projeto dela através de vocês. Se não fosse vocês, eu não conheceria o trabalho dela, nem ela conheceu o meu. Estamos em São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, mas a gente não sabia. E a gente pode se ajudar, alguma coisa, né? Isso. Vamos começar a fazer o curso agora com a Eleva, com a Elaine. Um abraço para a Elaine. Elaine, Né? beijão, você é incrível.
A gente tá conversando bastante, ela já fez a apresentação da plataforma, incrível, incrível, incrível. E agora vai começar as aulas lá, né, Vânia? Ela apresentou a plataforma essa semana pra mim. E a Vânia tá ansiosa, né, Vânia? Eu tô muito, nossa. Porque é uma necessidade, né? A captação de recursos pra gente é importante. Inclusive, a maioria das ONGs não tem apoio governamental. Então, se não tiver dinheiro, como que faz? É uma gasolina pra vir, é um pedágio, é uma manutenção de carro, é água, é luz, é internet, é manutenção. Não tem jeito. Tem que ter a captação. Eu tiro muito do bolso, não tem como não tirar. É uma coisa que até às vezes meu marido fala assim, você tem que gostar, porque... Gostar não, amar. Porque senão não dá. A dificuldade também da questão do carro, buscar as doações. Isso que você tá falando assim, tá tendo o contato agora. Eu tenho mais ou menos um ano que eu falei assim, eu vou quebrar esse paradigma entre essa negócio das ONGs, principalmente ali na região do Uso Bairro, onde eu moro, onde é a minha associação. E aí eu conheci algumas ONGs, aí eu fiz a proposta de a gente ter umas parcerias. Eu vejo que elas também têm a mesma dificuldade. Aí, qual foi a proposta? Foi assim, olha, você trabalha com mulheres gestantes, crianças, você providencia aí o enxoval, tá? Eu não mexo com esse segmento, o meu segmento é outro. Eu ganho muita doação, vamos lá, de roupa de bebê, para você poder montar seus enxovais. Eu dou para você. Você tem lá uma doação de cadeira de roda, eu tô precisando. Você não tá, ninguém da sua ONG precisa? Passa para mim. Aí tá fazendo essa troca. Então, juntou 4 ONGs com a minha e estamos há um ano nessa daí, fazendo essas trocas. Aí, como eu conheço assim, 2 projetos de mobilidade e eles sempre me dão as cadeiras de roda, e às vezes chega lá, cadeira de banho, cadeira de roda, eu falo assim, agora eu vou fazer o que com isso, meu Deus do céu? Não tenho nem espaço ali na minha garagem, já tendo povo na garagem. Aí ele fala, isso vai ficar aqui mesmo? Dê pra alguém que precisa, às vezes tem tanta gente que precisa, vê as ONG que você Coitado tá parceiro. Desse marido sofre com essa mulher, viu, rapaz? Nossa, ele sofre, porque eu não quero que ele coloque as coisas dele na garagem pra não tomar o espaço das doações que vem. Aí eu tiro até o carro da garagem e deixo dormir na rua. E assim vamos, aí tem noção dessa parceria, um faz a troca com a outra, porque vai ficar parado sabendo que tem uma outra ONG que tá precisando, porque não tem essa conexão de poder um ajudar o outro, não, né? Tem que quebrar esse paradigma mesmo. Isso aí, a gente tem que se unir. Eu costumo dizer que o nosso trabalho ele é uma gotinha no oceano, mas sem essa gotinha no oceano seria menor. Então aqui tem uma gotinha, 2, 3, 4, vai unindo, 5, 6, daqui a pouco a gente toma conta do oceano todo. Mas tem que ter essa gotinha aí, importante. Verdade. Tem que trabalhar junto. Já faz uma diferença grande, né? Faz, e é unânime, é a captação de recursos. Acho que não faz diferença, mas faz muita diferença. Faz, cara. Eu já pensei muitas vezes dessa caminhada desses 2 anos com a Associação Marcelinho, em desistir. Até mesmo pela questão do espaço e os recursos. Aí, de repente, batia uma pessoa na sua porta. Aí você olha pra nossa cara assim e fala assim, eu vim aqui só pra agradecer, porque, eu tava numa situação assim, assensada. Você fala assim, se eu desistir, como que... Quem vai ajudar essas pessoas? Sim, tem muitos, igual você falou, uma gotinha, mas... Mesmo assim. Faz diferença. Aí eu falo, não posso desistir. Não, nós já doamos 272 cadeiras de rodas. Se a gente não tivesse feito esse trabalho, quem ia fazer? Então tem que fazer, não tem jeito. A gente não pode desistir. Até porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? A gente está plantando bem, a gente vai colher o bem, e eu creio isso. Eu também creio. A sede veio através de bênçãos, eu tenho certeza que foi Deus que nos deu aquela sede. Então, a gente vai plantar e vai colher, tenho certeza que não vai ser diferente com você. Eu creio. Certeza absoluta. Voltando a falar de conexão, nós, o ano passado, recebemos uma doação de 30 cadeiras de rodas de uma senhora, por conta de uma outra ONG. O rapaz conhecia essa outra ONG, falou das cadeiras e falou, não, eu não sei, mas tem o pessoal dos Heróis dos Lagos lá, que eles vão aceitar. Então, se eu não tivesse essa conexão, eu não teria recebido a doação das 30. O network é fundamental, né? Não é? Então tem que ter, a gente tem que se ajudar. Nossa, é uma pensa chegar assim, 30 cadeiras de roda, né? Quanto que você... 30 pessoas fiquei chorando uma semana. Lista. Uma semana chorando. E o que vocês ganham fazendo bem pro próximo? Porque
Se der toda essa luta, você vai lá, tira dinheiro do bolso, sai pra tal lugar pro outro e... O que vocês ganham com isso? A satisfação, eu fico feliz. Eu, particularmente, eu fico muito feliz em ajudar as pessoas. Eu fico, ser feliz mesmo. É amar o que faz. Eu já ouvi alguns artistas falando assim, fazer o que gosta não é trabalho. Não é trabalho. E eu digo a mesma coisa, fazer o que gosta, o que ama, não é trabalho. Pra mim não é trabalho porque eu amo fazer isso. Eu me encontrei nisso, né? E eu me encontrei nisso depois da morte do meu filho. Isso ocupa tanto que eu não fico pensando em besteira. Eu fico já pensando como que eu vou fazer pra correr atrás de alguém pra doar, pra ajudar a família que apareceu, pedindo. Todos os dias bate gente no meu portão perguntando como que faz para fazer um cadastro, para entrar na associação, para quando surgir uma cesta básica, a pessoa poder ser beneficiada por essa cesta básica. E olha que cesta básica é só Deus na causa para chegar. É só Deus na causa para chegar uma cesta básica na associação. Então, eu falava pro Thiago, meu sobrinho, agora, quando a gente veio. O trabalho social faz mais bem pra gente do que pra quem recebe. Exatamente. Isso é bíblico, o Emerson sabe disso. Lá em Deuteronômios 20:35 fala: mais feliz quem dá do que quem recebe. Isso é Bíblia. E Paulo reforça isso também. Paulo reforça isso. Então é isso que nós ganhamos. Essa felicidade que quem não tá envolvido não entende. Não entende. Mas é bíblico isso daí. E nos momentos também que vocês precisam de ajuda, vocês ajudam bastante. E quando vocês precisam, quais os recursos que vocês usam? O que vocês fazem? Eu sinto que eu mais ajudo do que recebo ajuda. Nossa, não é, Vânia? Verdade. Mas a nossa maior ajuda vem do céu, então. Exatamente. A gente, igual fala, começa de casa, assim, os amigos. Tem os amigos do futebol, porque meu esposo ele joga no Real Atlético lá do Parque Santo Antônio. Pensei que era no Real Madrid. Falei, opa, é o goleiro mão de alface. Meu Deus, é o Cássio. Tá? Chamaram o Cássio, ninguém avisa que o Cássio estava aqui. Então, essas pessoas viram a nossa história desde o início, conheceu o Marcelinho. E aí lógico, tem muitos que falam assim, você é doida fazer esse trabalho, porque dá muito trabalho. Mas você gosta, então, quando é na época das campanhas, igual das festinhas comemorativas, como Páscoa, Natal e Dia das Crianças, que são as 3 que eu faço lá na minha ONG. São as principais do ano também. São as 3 que eu faço. Então, essas pessoas que já nos conhecem, já conhecem nosso trabalho desde o início, elas nos ajudam. Vai lá e fala assim, vou fazer um pix aí de R$20, R$10, já te ajuda? Eu falei, ajuda, meu filho, tudo que entrar é bem-vindo. Então é assim que a gente vai andando, né? Começando pelos amigos. Toda ajuda é bem-vinda. Exatamente. E a comunidade também acaba acostumando também, né, com o trabalho de vocês lá, né? A da Páscoa, a do Natal, do Dia das Crianças. Já chegaram na minha porta batendo, perguntando, e aí, como vai ser a Páscoa? Eu falei, olha, seja o que Deus quiser. Não sei te dizer como vai ser ainda. Sabemos também que as ONGs, ela tem um caráter, né? Vamos chamar de anárquico, por não fazer parte do governo, porque vocês são organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos e sem qualquer respaldo do governo. Mas sabemos que o governo ajuda algumas instituições. Vocês têm algum convênio? Vocês estão pleiteando? Pretendem? Pra gente lá, estamos nessa luta. É bem difícil, é bem burocrático. Na minha opinião, eu acho que não deveria ter sido tão burocrático assim. Mas acontece que a gente sabe que tem ONGs aí que é só de papel, infelizmente. E aí as pessoas acabam se aproveitando da situação. Mas é bem difícil, a gente já está nessa luta aí uns 2 anos e meio, correndo atrás de documentação. O meu CNPJ é desde 2020, então vai fazer 3 anos agora. Começa a ficar mais interessante a partir do 5º ano. Então até chegar a 5 anos, meu irmão, muita coisa tem que ser feita. Não é barato, as taxas são caríssimas. Tem um monte de cartório, um monte de assinatura. Só de documento eu já gastei mais de R$5.000. Chutando baixo assim, para poder fazer CNPJ, ata, estatuto. Aí tem CENTES, aí tem comas, aí tem CMDCA, aí tem certidão negativa. Meu, tem uma porrada de documento que você tem que ter para você poder tentar alguma coisa com o governo. E não é garantia de que vai conseguir. Você tem que estar batendo na porta lá, já tenho isso. E aí, tem o direito a o quê? Ainda nada, meu filho. Tem que fazer isso. Tá bom, a gente vai lutar. O conselho que eu dou pra quem tá pretendendo, ou quem já está, não desiste. Porque já estamos aqui, a ONG existe há 4 anos e meio. De documento eu vou fazer 3. Eu vou desistir? Não vou desistir.
vou pra cima. O pior já passou, eu penso assim. Mas não é fácil. Não é fácil. E depois que consegue, ainda tem que prestar conta de tudo, né? Se eu comprei um lacrezinho, eu tenho que prestar conta desse lacre aqui, porque senão o governo corta. É difícil, não é fácil. E igual eu falei, essa parte da captação, de ter esses convênios com o setor público, com as prefeituras, além de ser burocrático, muita gente não sabe como os caminhos. Entendeu? E assim, eu particularmente, agora que eu vim descobrir, falei, que a ONG pode correr atrás, mas aí quando você vê a dificuldade, você fala assim, nossa, vou ter que fazer tudo isso mesmo para poder alcançar alguma coisa. Eu tenho um CNPJ, ata, estatuto, já há 2 anos. Desde quando eu falei assim, vou abrir a minha, já comecei fazendo isso. Só que quando a Associação Marcelinho nasceu, ela nasceu em Sorocaba. Por quê? Lá foi bem mais fácil tirar meu CNPJ. Aí, meu pedagoga, o sonho é ter um convênio de SEI, né? Com a prefeitura. Aí você falou, aí precisa de CENTES, CMDCA. E o CMDCA, ô Senhor Deus, é uma luta para tirar esse bendito desse documento. É difícil. É uma luta. Você 3 anos tirando eu conheço ONGs que já foi 4 anos para poder tirar só o CMDCA. Parece que é a pedrinha no sapato das ONGs. Nossa, né? Só Deus. E aí eu resolvi, como a ONG estava em Sorocaba, resolvi transferir aqui para São Paulo. Fez aniversário. Não sei se é os setores que os documentos tem que passar, cartório e tudo mais, ou se era meu contador. Ontem que ele me levou na minha casa a ata pra me assinar, pra levar no cartório e esperar o cartório daqui liberar. Então, tipo assim, chega uma hora que você fala assim, nossa, a sensação que você tá nadando e morrer na praia. Com esses documentos que é exigido pelos setores, né, pra poder ter esse convênio. Então, desanima muito. E contador também tem que ser especializado no terceiro né? setor. Não pode ser Tem qualquer isso um. também. Tem. Isso Se também. não for, nem... Ou seja, é mais barreiras do que... O cara tem que ser especialista nisso. É igual medicina, né? O cara tem que ser especialista, senão... Porque tem contador que só sabe prestar conta. Da DARF e pronto. E se ele dormir no ponto, você se prejudica, né? Tem que estar tudo certinho lá. Exatamente. Eu tenho amigos que a pessoa ficou até doente, doente, perdeu o esposo e descobriu que perdeu seus convênios das suas 3 creches que tinha. Por causa de contador. Por causa do contador. Ela confiando lá nele, tipo, não foi lá aprofundar, entrar e confiou, perdeu os convênios por causa de contador. Então, é uma pedrinha, não, é umas pedrinhas no sapato. Tijolos. Tijolos. É fácil mesmo. E dentro dessa questão também, vocês já participaram assim de algum processo em que vocês concorreram com outras entidades? Tipo, edital? Isso, e vocês foram lesados por isso? É porque a maioria dos editais exige que a ONG tenha esses documentos. Se não tiver documentação, você nem entra. Nem arrisca. É pouco, nunca vi. Pra falar Também a verdade, eu nunca vi um edital que exige só, se exigisse só o CNPJ, que é a ata e estatuto, que é o de início que é mais fácil de tirar, assim, entre aspas. Eu tinha participado de vários editais. Eu tenho grupos no WhatsApp que ele só envia os editais que saem em São Paulo. Eu vou ler lá o edital, até desanimo, falo, meu Deus, não tenho isso tudo não, para mim participar. CNPJ, na verdade, é certidão de nascimento. Você nasceu. Mas não é só certidão de nascimento que você precisa, né? Você precisa de um CPF, um RG, uma habilitação, passaporte, tem que ter tudo. Então, CNPJ é nada, né? Hoje, o que a gente faz CNPJ? Nada. É só para falar que tem. Então, CNPJ, tem o CNPJ. Você vai abrir uma conta no banco, existe, só para isso. Em contrapartida disso, o trabalho continua a todo vapor. Não pode parar. E como que é o reconhecimento da comunidade, do bairro de vocês? Como que é a recepção deles com o trabalho que são feitos? Eu senti que depois que eu trouxe a Associação Marcelinho lá para o bairro onde eu moro, eu senti que as pessoas, os moradores, me respeitam bem mais, né? É assim mesmo. De todos os sentidos. Não, é da associação. Ela faz um trabalho que ajuda as pessoas. É isso aí. É bem assim. Eu senti isso principalmente agora, quando a sede está com a gente desde abril do ano passado, vai fazer 1 ano. Já tinha um trabalho desenvolvido e tal. Quando a gente foi para esse espaço, precisava reformar, né? Fazer higienização, limpar, pintar.
Meu, maior força dos vizinhos. O pessoal chegava lá com uma lata de tinta, outro rolo, quer uma água, toma ali em casa, quer um café, toma... O pessoal recebeu a gente super bem. E isso é legal. Isso faz parte, sabe, do nosso salário, que não é financeiro. É incrível, cara, incrível. Essa é uma das melhores partes. Uma vez eu cheguei em casa, lá na minha casa, assim, o povo que anda de carro chega, acha que a minha garagem é estacionamento na frente. E ali eu paro sempre o carro para descer com as doações, tudo que eu atendo o povo na garagem da minha casa. Aí um dia eu cheguei, um carro parado na frente da minha casa, e aí eu falei, meu, é garagem. Eu quero parar para me descer minhas coisas. Tem que parar lá embaixo, trazer as coisas nas costas, sendo que você tá parado na porta da minha garagem. Aí os moradores falaram assim, a menina tem que descarregar as doações aí, meu, ajuda a comunidade e você fica parando na porta dela. É bem assim. Briga, né? Aí que bem eu assim. fiquei quietinha, eu falei, defende. É bem desse jeito aí. Ou Esse é o lado seja, bom. eles estão aceitando bem, né? Eles estão abraçando. Eles sabem também quando precisar, sabem onde correr atrás, né? Exatamente. Sabe que a gente vai estar lá, né? É uma cesta básica, é um acessório de mobilidade, vamos ajudar. Tem essa. Até agora, a única, assim, que eu consegui me inscrever tendo só o CNPJ foi o Cidade Solidária, que exigiu só apenas a ata e estatuto. Então, esse eu ainda consigo, lá a cada 2 meses, receber 100 cesta. Mas, tipo assim, você fala assim, nossa, 100 cesta. Não, é uma bênção 100 cesta, você tá ajudando 100 famílias. 100 famílias. Mas não é o suficiente pra Não, você não é. cumprir. Ó, a comunidade ali do Parque Santo Antônio, eu nem sei, não tenho nem noção de quantos moradores tem ali só na frente ali, onde tem um morrinho da minha casa. Ali tem mais ou menos quantos moradores? Ali, uns 20 mil? Aí 100 cestas 100 básicas. cesta básica Entendo. é um sopro. Vai que Mas vai. você tem que selecionar bem. Aí aquilo ali corta o coração. Você tem que dar pra isso, mas não vou poder dar pra isso. Difícil. Você tem que saber escolher bem. É ruim isso. E tem que saber lidar também com a questão de... Algumas pessoas acham, tá favorecendo as pessoas, ou a família, né? Tem todo esse contexto também dentro das ONGs, Eu dou né? prioridade, assim, pra mãe solteira, Sim. que paga aluguel, tem criança, que tá desempregada. Aí, pras famílias que eu... Assim, eu conheço as famílias cadastradas da minha ONG, assim, acho que mais do que meu próprio marido. Conheço mais do que... Se a pessoa chega e fala, tá. Ele fala, como que você sabe o nome de todo mundo? A cara dele ali. Como que você sabe o nome de Queria todo que tivesse mundo? uma câmera ali, eu botei a cara do marido dela. Então, as famílias que têm um filho deficiente, que não tem como ir trabalhar. Tem muitas famílias que a criança não tem aquele... Como chama? Você que trabalha com essas pessoas com mobilidade, tem aquele benefício lá que, por não ter como locomover, ganha o benefício do governo. Como chama? Sei, esqueci. Los. Isso. Luas. Então, tem muitas famílias que lá eles perderam o benefício, não tem esse benefício, então, tipo assim, eu dou prioridade pra eles, que a mãe não tem como ir trabalhar pra cuidar, não vai deixar a criança que não tem como se cuidar sozinho. Difícil. Aí você tem que ver todos esses porém pra poder ajudar e dar prioridade pra essas pessoas que necessitam mais. E falando agora um pouquinho sobre patrocínio. Sabemos que são grandes ações que vocês fazem. E vocês têm alguns parceiros, tem alguém ali que dá aquela forcinha? Se tiver, agora é hora de agradecer, né? Vamos reconhecer também que ajuda a gente, né? Eu já quero aproveitar e agradecer a Patrícia. Olha, o nome do sacolão dela não tem, porque ela lá não tem nome. É sacolão de bairro, é da sacolão da Patrícia. Ela já vem desde o início lá da Associação Marcelinho, ajudando toda sexta-feira com as frutas e as verduras para as famílias da Associação Marcelinho. E o Mercadinho Bom Preço, que na pandemia me deu uma força também, que todo mês lá era 10, 20 cesta básica. Eu sei que a gente precisa saber mais, já que pelo governo que exige tanto documento, é burocrático demais para você conseguir fazer um convênio, a gente tem que correr atrás mesmo dos comércios, começando no bairro onde moramos, que ali tá vendo de pertinho o nosso trabalho, né? E aí depois ele vai lá, passa para outro amigo comerciante, aí assim vai indo, né? Então nós temos que iniciar assim, e a gente tem que aprender. É isso que eu falei pra Elaine da Eleve. Eu quero aprender mais sobre isso, a captar o recurso com o privado.
não ficar aí só amarrado também no governamental, né? Porque o privado também vem um retorno bom. A gente saber trabalhar. É por isso que eu quero aprender com o curso como chegar nesses comércios maiores, né? Para ter um retorno maior, para poder ajudar as famílias que a gente tem na associação. Sim, é interessante, né? Eu tenho É tanta bom gente. também, Você vai atrás do dono, por exemplo, desse prédio, né? Então, né? Tenta descobrir quem é, né? É bacana isso. Eu tenho tanta gente para agradecer que eu tenho até medo de esquecer o nome se eu falar, mas antes de ontem eu recebi 4 cadeiras de rodas de uma empresa chamada Dani IPI. Conheceu nosso trabalho através das redes sociais, formalizamos uma parceria social, deixamos uma urna lá, depois ela me chamou e me deu 4 cadeiras de rodas. Fechamos recentemente com o iFood, com o pessoal da Sabesp, Receita Federal. Lá dentro da ONG a gente está com algumas atividades, né? Então hoje quem cuida da musculação adaptada lá pra gente é a Academia Super Treino, que é o professor Ari que aplica. Recentemente a gente recebeu uma bênção muito grande da MBS Recicle, o pessoal lá, o Fernando, o Fábio, a Tati. Eles doaram 8 computadores pra gente poder fazer o telecentro lá dentro, né? A gente vai começar agora com as aulas de barbearia, curso de barbearia lá, o Jorge da Top Barbearia que vai estar investindo lá, vai ser o professor. Maravilha, hein? Pô, cara, é tanta gente, fora os mais de 200 estabelecimentos comerciais que hoje são nossos pontos de coletas, né? São as escolas, são os shoppings, são as academia, padaria, restaurante, se não são essas pessoas, hoje nós não teríamos esse nosso trabalho. Se essas pessoas estivessem lá apoiando, acreditando, juntando cada lacrezinho, não teríamos o que nós temos hoje. Então, sem eles nós não somos nada. Obrigado a todos os nossos parceiros que acreditam, colaboram. Poxa, a gente ama vocês, da hora. Da O hora. Serviço Social também agradece a cada um de vocês, seja com 1 quilo de arroz, seja com ajuda em algum trabalho, não importa o tamanho. O importante da doação é o seu coração. Muito obrigado a todos os patrocinadores desses projetos. É isso aí. E vocês não vão parar de fazer esse trabalho? Eu sempre pergunto se vocês vão desistir, se vão parar. Olhando pra ele, acho que eles não vão, não, viu? Não, né? Estão determinados. Vi força neles ali. Mas qual que é a importância do seu trabalho para a comunidade em que você reside? Fala pra mim, por favor. Tem um peso muito grande. Começou mudando a minha vida, né? Eu abri mão dos meus trabalhos pra fazer só isso, cara. A gente fala só, modo de dizer, né? Porque se deixar 24 trabalhando, né? Vira. Tá todo mundo precisando, você também tá precisando. Mas começou mudando a minha vida. Eu não sei mais viver sem isso hoje. Se eu pudesse viver, conseguir pagar as minhas contas trabalhando com isso, pra mim seria o melhor dos mundos. E a gente busca isso hoje. Pra comunidade, a gente vê que nós transformamos a vida das comunidades. Hoje a gente pega testemunho delas. Então tem lá, hoje a gente está com 50 idosos lá, por exemplo, fazendo a musculação adaptada. E eu pego o testemunho desses idosos. Muitos, acabou a dor aqui, minha pressão melhorou, minha diabetes baixou por conta da atividade aqui dentro. Se não tivesse isso, às vezes eu estaria em uma cama. Os jovens, que hoje a gente aplica lá aulas de artes marciais, a gente tá tirando esses caras da rua. A gente tá tirando, o foco não é a rua, o foco não é a droga, o foco é aqui o esporte. Em toda aula a gente refrisa lá. A gente não ensina você a lutar para agredir as pessoas na rua. Se chegar aqui ao nosso conhecimento, que você está desrespeitando seu pai, desrespeitando a sua mãe, batendo seus irmãos dentro da sua casa, desrespeitando o professor, você não vai mais participar desse projeto. Porque como que eu vou aceitar um aluno que está aprendendo a lutar comigo para agredir o irmão dentro de casa? Então esses valores nós passamos. Então há uma transformação de vida para eles também. E aí é legal que a aula está acontecendo, os pais estão assistindo as aulas. E a gente vai falando isso, os pais ficam todos cheios de orgulho. E eles sabem que se os meninos pisarem na bola, vai chegar no nosso ouvido, a gente vai chegar nessa criançada aí e vai resolver o problema. Então muda, é uma cadeia, né? É um efeito, é sensacional. E eles não querem perder, né? A oportunidade de ficar no projeto, porque igual lá na minha comunidade, não é... Muitos chegam e falam assim, não tinha isso aqui onde você vem pra cá. Não tinha, igual as festinhas mesmo, as principais, que é Páscoa, Natal e Dia das Crianças. Na festinha do Dia das Crianças, eu olhei assim,
Eu vi o tamanho eu falei, nossa, não acredito, eu fiz isso. Eu fiquei emocionada. Eu comecei a chorar e saí correndo pro banheiro. Eu falei assim, meu Deus, muito obrigada por ter permitido eu ter conseguido fazer essa festa para as crianças. E com direito de show de mágica, robozão. O dono dos barzinhos lá doou salgadinho, uns pacotes de salgadinho. As crianças, eu fiz a brincadeira da corrida do saco só pra eles. Lógico, ia dar pra todo mundo, né? Mas só pra incentivar eles. E eles receberam o salgadinho lá e, pô, eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Aí os pais chegaram em mim e falaram assim, nós nunca tivemos aqui festa desse jeito com as crianças. Dia das crianças, assim, as crianças, nós não tinha pra onde ir. Você vai pros parques, é tudo lotado. As crianças não tinham nenhuma brincadeira, não tinha um brinquedo, não ganhavam um brinquedo. Teve uma mãe que chegou em mim e falou assim, se ele não tivesse ganhado esse brinquedo aqui na sua associação, eu não ia conseguir comprar um brinquedo para ele. Você acha que tem uma representação de mãe para essas crianças? Ah, sim. Com certeza. Aí, tipo, eu chegar lá nesse espaço onde foi cedido para a aula de reforço, não é nem dia do reforço, as crianças falam, vai ter reforço, né, tia? Vai ter reforço, né? E eles queriam vir, porque, assim, você vê que as crianças têm interesse de vir. Eu falei, não, tá sinal do que eu tô fazendo, tá legal, né? Tá bom, sim. tá agradando. Acho que ambos os trabalhos de vocês também tem a questão do acolhimento, né? Né? São ouvidos, tudo é igual a criança vai primeiro dia na escola. Se não tem um acolhimento, a criança já fica assustada e não quer ir mais pra escola. É a mesma Porque coisa. às vezes em casa já não é acolhido, né? Ela busca fora. E acho que é isso que vocês promovem também, né? Esse acolhimento. O meu esposo até fala assim, olha, um dia quando a gente não existir mais aqui, de Deus não ter nos levado, uma pessoa vai passar, uma criança já adulta vai falar assim, olha, quando eu era criança aqui, tinha uma moça que ela fazia as festinhas das crianças, ela tinha uma associação aí, fazia um monte de coisa pra comunidade. Então, tipo assim, ser lembrada de uma forma boa, né? Sim. Fazer a diferença na terra, né? Exatamente. Antes de finalizar, eu sempre pergunto se o Brasil tem jeito. Sempre pergunto pra todos que vêm no Gosta de programa. fazer pergunta difícil, né, Val? Exatamente, ele gosta. ele hein? gosta. Mas eu gostaria de saber qual é a fórmula mágica de vocês pra mudar o Brasil. Fórmula mágica acho que não existe, viu, rapaz? É muito trabalho, acreditar, a gente tem que ter fé. Nós sabemos que nós estamos na mão desses políticos aí, né? Não dá pra fazer nada sem política, não dá pra fazer trabalho social sem política. Só que o nosso trabalho, a nossa política é a política do bem. O que é a política do bem? É fazer o bem sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca. Essa é a nossa diferença. Eu não vou dar a cadeira de roda esperando uma muleta do cara, não. Eu vou dar porque é o trabalho, é isso aí. O nosso galardão não vem do cara que está precisando, o nosso galardão vem do céu. Falar de melhoria do Brasil, tem que mudar toda a estrutura, é bem difícil mesmo. Hoje nós não temos apoio desses caras, mesmo sabendo que nós somos um braço forte do governo. Por que existe ONG hoje? Porque infelizmente existe político incompetente, que não consegue atingir. E eu acho que não precisaria estar entregando cadeira de roda se a nossa política funcionasse. Para mim seria muito simples. O cara sofreu um acidente, o cara vai num posto de saúde próximo da casa dele, informa a situação, vai um representante do posto, vai na casa desse cara, realmente existe a situação, faz o pedido, a prefeitura manda a cadeira de rodas pro cara. E isso tinha que ser assim, menos de uma semana. Existe um processo hoje, só que é burocrático. Quando chega a cadeira de rodas na casa do cara, o cara já melhorou. Ou, infelizmente, o cara já faleceu. Não resolve. Então é só Deus mesmo, a gente tem que orar bastante, tem que pedir muita proteção de Deus. E tá tudo nas mãos dele. Acreditar que o Brasil tem melhora? Eu acredito porque eu sou cristão e eu tenho fé. E eu trabalho para isso. Mas olha, é bem difícil. É bem difícil. Então, vamos orar, vamos acreditar que Deus vai fazer a mudança aí. Porque, gente, até para ajudar é difícil. É continuar sendo a gotinha do oceano. O oceano. Continuar sendo essa gotinha. Para ter uma pra ideia. Poder ter a melhora. Toda cadeira que a gente fornece hoje, antes a gente manda um questionário para entender a situação da pessoa e também avaliar onde essa pessoa vai na fila de espera. Porque casos mais urgentes a gente atende primeiro. Então nesse questionário tem um nome, coisa simples de ser respondido. Nome, idade, peso, altura, doença, uma foto do paciente, o endereço do cara com o CEP completinho, né? E qual
o horário e dia que a gente consegue chegar na casa do cara para entregar a cadeira. Porque eu não vou marcar uma data, mas se eu tenho ali que ele tem de terça, quinta, então eu já sei que terça, quinta eu posso ir lá. Você manda o questionário, o cara não responde. Pô, o cara precisa de uma cadeira de rodas, o cara não responde, meu irmão. Cara, só responder o questionário. Me ajuda a te ajudar. É isso que eu quero. E às vezes a gente não tem esse feedback da pessoa que está precisando de ajuda. Então, o ser humano é complicado, é difícil. Até para ajudar é difícil, né, Vânia? É difícil. Mas a gente tá na luta aí. Desistir a gente não vai, não. Vamos para cima. Vamos ser a gotinha no oceano, né, Vânia? Vamos ser a gotinha, desistir não. Desistir não faz parte do meu dia a dia, não. Qual a sua fórmula mágica, Vânia, para mudar o Brasil? É continuar sendo essa gotinha no igual ele falou, essa gotinha do oceano aí, porque eu uso as minhas palavras dele. Os políticos poderiam ajudar bem mais, mas eles se preocupam mais com o bolso deles, né? E a ONG existe porque não tem esse apoio, né? Então, mesmo com a ONG existindo, vamos dizer assim, não era para existir a ONG. Sim, a ONG existindo e tivesse o apoio do político, para nós seria bem mais fácil, né? Principalmente aqueles que representam a comunidade, que tem, vamos dar um exemplo aqui, coisa simples, tem vereador que representa o bairro, né? Lá na sua região deve ter um vereador que representa o bairro. Esses vereadores só aparecem em dia de eleição, na época de eleição, e olha lá. Aí acho que a gente é obrigada a ficar se humilhando para ele, para poder dar voto das nossas famílias que estão na nossa ONG. Não é bem assim que funciona. As famílias, elas estão precisando de ajuda, não estão precisando de... tem um amigo meu que fala assim, enfeitar palhaço pra ninguém. E é isso, a gente tem que... O meu trabalho vai continuar. Esse negócio de desistir não faz parte pra mim. Por mais dificuldade que eu sei que vai ter, e aí a gente ainda vai passar por muita ainda, que tá longe de acabar essas dificuldades. Mas o segredo é não desistir nunca. E ser sempre, é uma frase que eu sempre uso, é ser sempre esse instrumento do Senhor na vida das pessoas. Porque eles estão contando com a gente, né? Certo. Muito bom. Bem, quer falar alguma coisa? Mas vamos finalizar? Vamos finalizar. Poxa. Já? Aí, antes de finalizar, coisa. eu lembrei de uma coisinha aqui. Aí, eu você quer... Não, eu só quero lembrar que eu tenho um amigo, o nome dele é Adailton. Quero agradecer ele. Eu já esquecendo do Adailton, não pode esquecer do Adailton. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele corre atrás das doações dos alimentos, ele faz as marmitex na casa dele. E uma vez por semana, pelo menos, que ele faz doações para as outras ONGs também, distribuir nas outras ONGs. As pessoas que querem levar para os moradores de rua, leva. Eu, no caso, eu distribuo para as minhas famílias na comunidade. E ele, pelo menos uma vez na semana, ele me doa essas marmitas. E eu quero agradecer ele. Muito obrigada, Adailton. Valeu, Adailton. Você é da hora, hein, mano? Você é da hora. Parceira dela é parceira nossa também, mano. Tamo junto. E quais as redes sociais para encontrar ou para quem quiser ajudar? O telefone é 11 9 40 38 5102, pra falar comigo mesmo. E o Instagram, @Associação Marcelinho. É você que cuida das redes sociais lá também? Tudo, não tem Isso é mal de presidente. Não tem jeito. Eu queria uma pessoa só pra cuidar das redes sociais. Eu também. Eu ia ter mais tempo. Tá certo. E quem quiser encontrar o Heróis dos Lacres, Heróis dos Lacres no plural, gente, não é no singular não, hein? Porque um lacre só não resolve, tem que ser lacres. Então no Facebook, Heróis dos Lacres, no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá chique, YouTube. Tá melhor eu que respondo eu. lá também. Eu que respondo lá também, a gente não deixa ninguém no vácuo. É difícil, mas a gente responde. E o telefone DDD 11 97997 4464. 11 97997 4464. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Djalma, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Temos um grande carinho por vocês, você sabe. Eu sei. E manda um abraço também pro Ari, pro Magrão, toda a equipe. Obrigado mesmo por estar aqui. E Deus abençoe vocês lá em Ermelino Matarazzo. E você também, Marivânia, muito obrigado. Qual é o nome do marido mesmo? Rodrigo. Rodrigo, obrigadão, Rodrigo. Obrigado também por vocês terem vindo. Sei que vocês vieram de longe nessa chuva que tá hoje. E também quero que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês venham a prosperar. Amém. Onde vocês estiverem.
e que venha a crescer cada vez mais. E as autoridades competentes que estiverem vendo aí na região da Zona Sul, vamos ver o CMDCA do pessoal, né, a documentação. Isso aí. Todo mundo, porque nós Boa. sabemos que é só levar a documentação, não tem erro de aprovar, né? Então por que está tendo todo esse tumulto? Isso aí. Tá bom? Muito obrigado. E Emerson, Boa. obrigado também. Tamo junto, parceira. Quer deixar algum recado aí? Agradecer também ao Djalma, a Vânia pelo convite, que eles vieram de boa vontade. Tá mostrando, falando do trabalho deles, que é muito importante, né, para a vida das pessoas, para a comunidade local deles. E é o terceiro setor, né? O primeiro nem o segundo, é o terceiro setor. Né? Acho que é o setor que mais sofre, é o que mais sente. E vocês acabam catando isso, né? Então, essa força eu parabenizo. Né? E continuem, não desistam. Porque às vezes dá vontade de desistir, né? Algumas pedrinhas que aparecem, mas vocês têm fé, então acreditem. Não esperem nada do homem, porque pode decepcionar. Né? Então, esperem do Altíssimo, que vocês serão muito abençoados. Amém. Prazer estar Amém. com vocês. E antes de finalizar também, eu gostaria de agradecer a uma pessoa que não está presente aqui conosco, de corpo presente, mas está espiritualmente. Não que ele morreu, mas ele está do outro lado aí. E do deve estar continente. muito ansioso esse rapaz. Tá. Né? Do continente, o Márcio. Márcio, obrigado, Marcião. Se não fosse Márcio, por um você, abraço. não existiria a TV Social 3, nós não estaríamos sentados aqui agora. Verdade. Um abraço aí pra você. Abração, Márcio. E logo mais está chegando novidades também do Márcio lá de Portugal, hein? Tá chegando novidades aí. Nossa, tá chique, né? Novo estúdio, novo programa. Olha, E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Obrigado. tamo junto. Obrigada. Isso aí, brother. Acabou? E aí, Fabião? Tudo certo, Fábio? Ô, mano. Da hora. Não, mão gelada não tá. Tá gelado. Foi Da legal. hora.